Bom, meus amados irmãos, eu quero pedir para cada um de vocês que vocês possam nos conceder alguns minutos aqui da sua atenção, para que dessa forma possamos entender e compreender aquilo que Deus ele vai falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Quantos aqui vieram para ouvir Deus falar? Levante seu braço e diga glória a Deus. Bom, aqui comigo agora, ó, preste bastante atenção. Suponhamos que aqui, ó, esse gesto que eu vou fazer, seja o mapa de Israel. Tá? Na parte de cima ficava a região de Nazaré. Começaram a anunciar que o Salvador, ou o Rei dos Judeus, havia nascido. Herodes, quando ficou ouvindo essa mensagem, ele ficou completamente perturbado, pensou o seguinte: bom, eu quero saber quem é esse rei. Será que ele vai querer me tirar agora do meu trono e vai querer se assentar no meu trono? Ele procurou saber quem era essa criança. Ninguém falou absolutamente nada para ele. Com isso, ele teve uma ideia do inferno, onde ele passou a matar diversas crianças. O anjo do Senhor aparece para Maria e José e diz o seguinte: olha, pegue o menino e saiam daqui rapidamente. Foi o que eles fizeram. Pegaram o menino Jesus, saíram da Judéia e foram então para o Egito. Lá eles ficaram alguns anos. De repente, o anjo novamente aparece lá para eles e diz: olha, está na hora de vocês retornarem. Quando eles voltam do Egito e chegam na metade da viagem, a Bíblia Sagrada diz que bate uma preocupação na mente deles. E eles dizem o seguinte: olha, pode ser que algum parente ainda de Herodes esteja sentado no trono e queira matar a criança. Então eles tomam uma decisão. Eles não vão aqui para a Judéia, na parte de baixo do mapa, eles resolvem ir para cima, na parte de cima do mapa, nas regiões de Nazaré, exatamente para que viesse se cumprir o que a Bíblia já havia falado acerca do menino Jesus, que ele seria também chamado e conhecido como Nazareno. Então Jesus ele passa a morar na região de Nazaré. Olha só, ele fica o resto da infância dele ali, adolescência e juventude. Quando a gente lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, esses evangelistas, esses homens, eles não têm preocupação nenhuma em narrar o que Jesus fez quando criança, o que ele fez quando ele era adolescente, o que ele realizava quando ele era jovem. Eles não têm preocupação nenhuma em falar acerca disso, porque a preocupação dos evangelistas é trazer uma narrativa acerca da missão de Jesus, a missão dele, ou seja, cumprir o ministério dele. Então, preste atenção agora no que eu vou lhe falar aqui, ó. Passa-se muitos anos. Jesus agora, na parte de cima do mapa, está com 30 anos de idade. Aqui na parte de baixo da Judéia, aparece um homem muito esquisito. Um cara que se veste ainda com roupas de pelo de camelo. A alimentação dele era mais estranha do que a própria roupa dele. Era gafanhotos. Colocava no sol, matava o gafanhoto, colocava no sol para ele ficar bem. Pegava o bichinho no mel e metia na boca. Essa era a alimentação desse cara. Esse cara ele não morava na cidade, ele gostava de ficar fora da cidade. Só que agora ele surge com essa roupa, essa alimentação e começa a pregar para as pessoas dizendo o seguinte: ei, está na hora de vocês se arrependerem dos vossos pecados. Quem é que pode livrar vocês da ira vindoura? Arrependam-se e sejam aqui batizados. João Batista aparece pregando essa palavra e batizando as pessoas. Por isso ele vai receber esse pejorativo, João Batista, ou seja, João, aquele que batiza. Quando ele está fazendo essa missão aqui na parte de baixo, lá na parte de cima, Jesus, com 30 anos de idade, ele resolve atravessar o mapa todinho agora de Israel, para chegar aqui na Judéia, aonde João Batista está pregando e batizando as pessoas. E o que é interessante é que quando João Batista coloca os olhos em Jesus, ele reconhece na hora e grita para todo mundo ouvir:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem, é batizado por João Batista, e agora Jesus ele vai dar início à missão dele, o ministério dele, que duraria cerca de 3 anos. Aí vem a Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, os versículos que nós lemos, e diz assim, ó, no dia seguinte, veja o que eu vou lhe falar aqui, ó. Presta atenção aqui para mim, para você não perder o que nós vamos colocar aqui, ó. Eu narrei tudo isso só para chegar aqui. No dia seguinte, que dia foi esse? Jesus é batizado por João Batista, vai dar início ao ministério dele. No dia seguinte, está ali João Batista, acompanhado de 2 dos seus discípulos. De repente, quem é que passa novamente por ali? Passa o Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista vê novamente o Senhor Jesus, ele vai falar para os 2 discípulos o seguinte: ei, parem tudo agora, escutem o que eu vou falar para vocês, porque ao longo de toda a nossa trajetória, eu, como discipulador da vida de vocês, preparei vocês para esse momento. Vocês estão vendo aquele homem que está passando por ali? Ele é o Cordeiro de Deus. Vai entrar em cena agora, nesse momento, o projeto André. Tá? O tema e a dinâmica que nós vamos utilizar aqui é exatamente isso. Projeto André. Se nós estamos trabalhando esse tema, discípulos que geram discípulos, eu apresento o projeto André. É a melhor forma de você realmente ser um discípulo de Cristo para gerar, não somente um, mas gerar muitos discípulos na sua vida. É fazer parte do projeto André. Nós vamos olhar agora o comportamento desse homem, chamado André. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui na vida desse homem é que André, ele era um homem de prontidão. Ele era um homem completamente pronto. E nessa prontidão de André, existem 3 coisas que nós vamos destacar aqui. A primeira delas é essa daqui, ó. Escute bem. André, ele era um homem pronto para conhecer mais acerca de Jesus. Vou repetir de novo porque parece que vocês não gostaram. André, ele era um homem completamente pronto para conhecer mais acerca de Jesus. O interesse dele é conhecer Jesus, é saber quem é Jesus. Esse é o interesse desse homem chamado André. Por isso que eu estou falando. No dia seguinte, lá estava João Batista com 2 discípulos. Eu posso dizer claramente aqui para vocês o seguinte, olha, um desses 2 discípulos a gente já sabe que é André. O outro, possivelmente, é o próprio João. Porque nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas narra esse fato aqui. O único que narra é João. Então, possivelmente, quem estava lá era o próprio João. Tá? Então, vamos lá rapidamente aqui, ó. André, ele era um homem pronto para conhecer Jesus. Quando ele está lá com João Batista, Jesus passa, ele diz assim, ó, pare tudo e ouça o que eu vou falar. Está vendo aquele homem que está passando ali? Esse homem é exatamente aquele de quem os profetas sempre falaram. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo para salvar toda a humanidade. É Ele. Veja que a atenção de André é voltada somente para João Batista. Porque João Batista sempre teve essa preocupação. Ele, como discipulador, preparou os seus discípulos para aquele momento. Que momento, pastor? Quando Jesus está passando, ele dá as últimas explicações. Esse homem é o Filho de Deus, é o Messias. Era ele de quem os profetas falaram. Ele está entre nós agora. O reino de Deus está presente entre nós agora. Veja bem, para você que quer ser um discípulo, que vai gerar outros discípulos, é importante que você seja como André. Ou seja, você tem que estar pronto para conhecer mais acerca de Jesus. Tem muita gente, vou melhorar, tem muitos cristãos, tem muitas pessoas que dizem que são servos de Jesus,
Mas pergunta para eles, essa pergunta aqui, ó. O que Jesus é para você? A resposta de muitos são essa. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na minha vida. E sabe por que eles respondem dessa forma? Porque eles não sabem mais dizer nada acerca de Jesus. Agora, pergunta para eles alguma coisa sobre a Anitta. Pode perguntar. Pergunta para eles alguma coisa sobre as novelas da Globo, ou as séries da Netflix, ou os filmes. Eles sabem falar tudo, detalhes por detalhes. Pergunta para essas pessoas alguma coisa sobre os cantores, as cantoras, os atores, as atrizes. Eles sabem de tudo, gente. Mas quando se pergunta para eles algo sobre Jesus, eles não sabem falar quase absolutamente nada. Ficam travados num momento como esse. Simplesmente só sabem dizer, Jesus é tudo. Pergunta, por exemplo, para boa parte dos evangélicos, e pergunta assim para eles, ei, por que é que Jesus, lá na cruz, antes dele entregar o Espírito dele a Deus, por que ele falou, Pai, está consumado? Pergunte para eles por que é que Jesus falou isso. Você sabe que essa expressão consumado, no grego é tetelestai. Essa expressão tetelestai, ela era utilizada naquela época para algumas coisas. Vou destacar aqui rapidamente, ó. Ela era utilizada quando o pai chamava o filho e passava para o filho alguma tarefa, alguma missão. O filho recebia do pai essa tarefa, essa missão. Quando o filho conseguia concluir, terminar essa tarefa, ele chegava para o pai e dizia, pai, tetelestai, ou seja, missão dada, missão cumprida. O Senhor me deu uma responsabilidade, eu já finalizei com ela, acabei com a missão que o Senhor me deu. Uma outra coisa, que essa palavra era utilizada, sabe quando? Naquela época, quando alguém cometia um crime, ele ficava preso, cumpria a pena e o juiz emitia para ele uma certidão. E nessa certidão, na parte de baixo, no rodapé, ele colocava tetelestai, dizendo, olha, ele cumpriu com a pena dele. A pena era de 10 anos, 5 anos, ele cumpriu, tetelestai. Em um outro momento que essa palavra era utilizada, era quando alguém comprava, naquela época, algum bem. Podia ser uma casa, podia ser um terreno, né? E aí era emitido um recibo com a palavra tetelestai. Ou seja, ele adquiria um bem e pagou esse bem direitinho. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele grita, dizendo, pastor Alípio, ele diz assim, está consumado. Ele está dizendo, Pai, tu me deste uma missão, de eu vir aqui a este mundo e morrer por toda a humanidade. Recebi essa missão, missão dada, missão cumprida. Eu concluí, eu não falhei nessa tarefa. Em outro momento, quando ele fala, Pai, está consumado, tetelestai, ele está dizendo assim, Pai, olha, a humanidade tinha uma dívida muito grande contigo, só que por conta do sacrifício que eu fiz, eu paguei essa dívida, tetelestai, eles não devem mais nada agora para o Senhor. Além de Cristo ter cumprido com a missão dele, ter pago a dívida que nós tínhamos com Deus, olha só, pastor Alípio, ele vai ainda assegura para mim e para você um lugar no reino dos céus. Assegura para mim e para você uma morada na Nova Jerusalém. Então agora você já sabe, tá? Quando lhe perguntarem o que é que Jesus é para você, além de você falar que Jesus é tudo, você vai dizer exatamente tudo isso que eu acabei de lhe falar aqui.
São informações importantes. Mostra que você tem interesse de aprender de fato quem é Jesus. Quer fazer parte do Projeto André, irmão? Não tem outro caminho, não tem uma outra fórmula. Se você quer fazer parte do Projeto André, é necessário que você esteja pronto para conhecer mais acerca de Jesus Cristo. É importante que você tenha esse interesse. É importante, meu querido irmão, sabe que quando, analise bem, você se levanta pela manhã, a partir do momento quando você se levanta pela manhã, você realiza todas as suas atividades, até o momento quando você se deita novamente, veja, todo esse período de tempo, você fazendo todas as suas atividades, e a pergunta é, quanto tempo você tirou para você procurar conhecer um pouquinho mais de Deus? Quanto tempo você tirou para ler mais a palavra de Deus, aprender um pouco mais acerca de Jesus Cristo? Nós gastamos tempos demais, sabe, assistindo filmes, assistindo séries, assistindo novelas. A gente sabe um monte de coisa da vida de ator, da vida de atriz, dos cantores. A gente sabe um monte de coisa das novelas, a gente sabe um monte de coisa das séries. A gente gasta tempo demais na internet pesquisando todas essas coisas, enquanto eu e você poderíamos tirar um pouquinho de tempo mais para conhecermos melhor quem é Jesus na nossa vida. Primeira coisa que eu vejo na vida de André é exatamente isso. Ele era um homem pronto para conhecer mais acerca de Jesus. Quando João Batista afirma, olha, ele é o Cordeiro de Deus. O texto sagrado diz que na mesma hora, quando João Batista falou isso, sabe que os 2 discípulos fizeram? Rapidamente eles pararam, olharam para João Batista e falaram o seguinte: João Batista, muito obrigado por todo o exemplo, por todo o ensino, mas o Senhor nos preparou para este momento. A nossa trajetória termina aqui. Obrigado por tudo. Abandonaram João Batista e passaram a seguir Jesus Cristo de Nazaré. É o segundo ponto. Para quem quer fazer parte do Projeto André, você precisa estar pronto para seguir Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que diz que segue Jesus, mas segue Jesus perante homens. Era o mesmo caso de Samuel, quando Deus se revelou para Samuel. Ele estava dormindo, Deus veio com ele e falou assim: Samuel, Samuel, diz para mim quando ele acordava para onde ele corria. Quem lembra da história? Vou colocar todos vocês no Djap. Para onde? Para Eli. Por que ele corria para Eli? Porque ele julgava que quem estava chamando era Eli. E o próprio texto lá de 1 Samuel diz, é muito claro, que Samuel servia ao Senhor, mas perante Eli. Tem muita gente dentro da igreja que diz que segue Jesus, mas serve Jesus ou segue Jesus perante homens. E é por isso que dentro de muitas igrejas hoje, tem muitos cristãos completamente frustrados. Completamente frustrados, porque não aprenderam a seguir a Jesus, seguem homens. Aqui e acolá, acontece, por exemplo, de alguém pegar um escorregão, cair, falha, erra, comete um erro, e tem pessoas que muitas vezes já não têm mais força nem para se levantar dessa queda. Alguns ficam descontentes com a igreja, não gostam da parte administrativa, às vezes não concordam com algum ponto de doutrina, e o que é que eles fazem? Simplesmente resolvem sair, abandonar a igreja e vão procurar uma outra igreja. Às vezes o que acontece? Eles ficam dizendo o seguinte: olha, eu não estou gostando do comportamento do irmão A, eu não gosto como a irmã B se veste, eu não gosto do cabelo da irmã C, e por aí fica, sabe? E fica dizendo o seguinte: olha, não estou gostando de nada dessas coisas, por isso eu vou procurar uma outra denominação, por isso eu vou procurar uma outra igreja. E eu digo, pode procurar. Chegando lá, vai se frustrar novamente, porque a igreja, meus amados irmãos, ela não é composta de anjos,
A igreja, ela é formada por homens completamente limitados. Aqui e acolá, meus amados irmãos, olha a nossa fé, ela fica oscilando, às vezes ela está lá em cima, às vezes ela vem aqui, às vezes ela vai lá embaixo. Só tome cuidado para ela não desandar realmente, ir para baixo de vez. Tome cuidado com isso. Mas a nossa fé, às vezes, ela fica oscilando demais. E aí o que acontece? A pessoa nunca para numa determinada denominação. Nunca para. Sabe por que ela nunca para? Porque ela foi acostumada a seguir homens. Eu nunca vou chegar aqui e vou dizer o seguinte: olhem para mim, vejam o meu comportamento, vejam as minhas ações, é a mim que vocês devem seguir. Se baseiem em tudo que eu estou fazendo. Nunca vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu sei perfeitamente que eu sou homem. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu já não sei. Mas eu posso garantir para vocês que todas as vezes que eu tiver oportunidade para ficar por detrás de um púlpito como esse e pregar a palavra de Deus, eu sempre vou dizer: vocês querem seguir alguém? Sigam a Jesus Cristo de Nazaré. Sejam seguidores de Jesus. Olhem sempre para Jesus, porque Ele sim é completamente perfeito. Nós devemos andar nos passos que Ele andou, devemos caminhar nos caminhos que Ele caminhou. Nós devemos falar conforme Ele falou, e nós temos que viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. Não adianta, meus amados irmãos, somente só de boca nós falarmos que nós somos seguidores de Jesus, se numa determinada situação que você e eu passamos, a gente age diferente daquilo que Cristo nos ensinou. Aparece uma determinada situação difícil, uma situação complicada, é nessa hora que a gente se deve perguntar: se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que Ele faria? Rapidamente o Espírito Santo vai te mostrar. Se fosse Jesus naquela situação, Ele te mostra o que Jesus faria. E é aí que você tem que mostrar nessa hora de que você é um seguidor de Jesus Cristo. Não ficar revoltado porque o comportamento do irmão A, do B, o C não está legal, aquela coisa toda. Se você às vezes, fica aí olhando muito para essas coisas, eu lhe digo uma coisa aqui nessa noite: chame a responsabilidade para a sua vida. Se você julga que o comportamento do irmão A, B, ou C ou D não está de conformidade com a palavra de Deus, seja você o referencial então dentro da igreja. Seja você um homem, uma mulher, um jovem de Cristo Jesus. Mas sair da igreja, ficar mudando de denominação, não resolve o problema. Só vai deixar você frustrado. André, ele era um homem pronto para conhecer mais acerca de Jesus, e ele era um homem pronto para seguir Jesus. Quantos aqui estão preparados para seguir Jesus? Levante o braço e diga amém. Nossa, eu fiquei com medo agora. Preste atenção. Jesus, ele falou assim, aquele que quiser vir após mim, veja o que ele vai falar agora, que é muito sério. Aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Se você hoje tomar a decisão de seguir a Jesus, coloque na sua mente uma coisa: você não vai mais viver pelas suas próprias vontades. Você não vai. Tuas vontades têm que morrer. E fazer como o apóstolo Paulo disse: eu estou morto, mas quem vive agora em mim é Cristo. Você precisa estar consciente acerca disso. Depois ele disse, olha aqui para mim, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Depois ele fala, tome a sua cruz. Não vai fazer como alguns crentes carnais por aí que dizem: está aqui, pastor, estou seguindo Jesus e está aqui a minha cruz. Aí ele apresenta que a cruz é a esposa. A outra lá apresenta que é o esposo, sabe? Outros apresentam, está aqui a minha cruz, os meus filhos. Porque não é disso que Jesus estava falando. Preste atenção nisso daqui, que é algo muito sério. Por isso que quando você toma a decisão para seguir a Jesus, você precisa estar consciente de que é uma grande responsabilidade isso.
Ele fala, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Você não vai mais viver conforme a tua própria vontade. Você vai permitir Cristo viver agora na sua vida. Depois ele fala, tome a sua cruz. Cruz, meus amados irmãos, é símbolo de morte. Ele está dizendo assim, ó, se você tomar a decisão de querer seguir após mim, saiba você que vai ter momentos que, se for necessário, tu vai ter que oferecer a tua vida por conta de mim. Está preparado para um negócio como esse? Quando ele fala, tome a sua cruz, ele fala dos confrontos, dos conflitos. De repente, aqui nessa noite pode ser alguém, pode ser que tenha alguém aqui nessa noite aqui que passe por isso que eu vou lhe falar. Pode ser que lá na sua casa você é o único evangélico que tem. Tua mãe não gosta que você seja crente, teu pai não gosta, teus irmãos não gostam. E você sabe perfeitamente o confronto que você enfrenta. Seguir a Cristo significa que aqui e acolá vai ter esse tipo de confronto. Tu estás preparado para enfrentar um negócio como esse? Está preparado de colocar realmente Cristo em primeiro lugar e depois a tua família? Quando eu falo aqui de André, eu estou falando exatamente disso. Ele era um cara que ele estava pronto para conhecer mais acerca de Jesus e ele estava pronto para seguir Jesus. Ele sabia de tudo isso. Então, aqueles que querem fazer parte do projeto André, seja pronto para conhecer mais acerca de Jesus e esteja pronto para seguir Jesus. Terceiro e último passo aqui, rapidamente, ó, preste atenção no que eu vou lhe falar. Diz a Bíblia que os 2 discípulos seguiram Jesus, chegou um pouquinho lá na frente, Jesus parou, os discípulos pararam, ele olhou para trás e pergunta para os 2, o que vocês estão buscando? Eles nem esperavam que Jesus ia perguntar algo para eles. Na mesma hora, os 2 dizem, mestre, nós só queremos saber onde o Senhor mora. E aí, presbítero Ronilson, Jesus olha para os 2 e diz assim, ó, venham e vejam. Podem vir. E diz que os 2 seguiram. Chegou no local, Jesus mostrou, é aqui onde eu moro. E os 2 não vão perder a oportunidade. Eles dizem assim, mestre, podemos ficar com o Senhor o restante do dia? E Jesus falou assim para eles, sem nenhum problema, sentem aqui, vamos tomar um café e vamos agora conversar. Terceiro passo para aqueles que querem fazer parte do projeto André. Precisamos estar pronto para estar com Jesus. Uma reunião como essa aqui. Será que já tem alguém que está preocupado já com o tempo? Do tipo, poxa, esse pastor vem lá de Santarém, está demorando demais. Preciso ir para casa, preciso voltar. Não deixe que esse tipo de pensamento tome conta agora do teu coração. Porque uma reunião como essa aqui, eu te garanto uma coisa. Eu te garanto isso. Que os olhos de Jesus estão voltados para cá e Ele mesmo está aqui. Então, se eu estou numa reunião como essa aqui e já estou com o pensamento de voltar para casa, significa então que você não está pronto para ficar mais tempo com Cristo Jesus. Agora, vamos tentar imaginar essa cena. Os 2 discípulos na casa de Jesus, olha só isso daqui. Ficaram o resto do dia lá, irmão Rogério. O resto do dia lá. Isso era mais ou menos 4 horas da tarde. Ficaram o resto do dia. E eu fico me perguntando, mas o que esses caras ficaram fazendo com Jesus na casa dele? Qual foi o papo? Qual foi a conversa? Vamos tentar colocar aqui rapidamente. De repente, a conversa deles foi, o senhor viu hoje o futebol? O Flamengo perdeu. São Paulo ganhou. Eu estou tentando atualizar a conversa, tá, irmãos?
Vamos lá rapidamente. O que eles conversaram? Será que eles chegaram lá? Ei, Jesus, o Senhor viu o que foi que aconteceu na novela da Globo ontem, das 9? Pode me falar um pouquinho do capítulo? Que tipo de conversa eles ficaram lá, irmãos? Vamos tentar imaginar um negócio como esse. O que é que eles ficavam perguntando para Jesus? O que é que Jesus falava ali para eles? Eu tenho certeza de uma coisa, esses dois homens não perderam aquela oportunidade. Era 4 horas da tarde, está aqui, Jesus mostrou, é aqui onde eu moro. Eles dizem, mestre, nós queremos ficar o resto do dia aqui com o Senhor, tem algum problema? Ele diz, problema nenhum, sentem aqui. E aí eles foram conversar e na minha mente só vem uma coisa, eles dizendo assim, Jesus, fale para nós sobre o teu reino, fale para nós sobre a tua vontade, fale para nós sobre a tua palavra, nós queremos aprender mais. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. O interesse deles era aprender mais acerca do reino de Deus. Queriam aprender mais da palavra do Deus Todo-Poderoso. Com certeza eles tinham muitas dúvidas. E essas dúvidas foram tiradas exatamente pelo Mestre, o Senhor Jesus Cristo. O que você faria se você estivesse no lugar desses dois homens? O que você ia perguntar para Jesus lá? Ou não ia perguntar nada? O que você faria se fosse você no lugar deles? Agora olha aqui para mim, rapidamente. São 3 coisas para fazer parte do Projeto André. Primeiro, precisa estar pronto para conhecer mais acerca de Jesus. Segundo, precisa estar pronto para seguir Jesus. Terceiro, precisa estar pronto para estar e ficar mais tempo com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que o Projeto André, ele não para por aqui, porque agora vem a segunda parte do projeto. Porque agora eu estou entendendo, fazer parte do Projeto André é estar pronto para conhecer, seguir e estar com Cristo. Mas vem a segunda parte. E a segunda parte do Projeto André é essa daqui, ó. Eu preciso agora testemunhar. Eu preciso testemunhar. E são 3 coisas também que nós aprendemos aqui. 3 coisas. Vai ser bem rápido agora, ó. Presta atenção aqui, ó. A Bíblia Sagrada diz que quando terminou esse encontro dos dois lá, e que eles voltam, o coração de André está queimando. Ele aprendeu mas tanta coisa com Jesus, que ele diz assim, ó, eu não posso ficar com isso somente para mim, eu preciso dividir com alguém, eu quero compartilhar com alguém. E a Bíblia Sagrada diz que a primeira pessoa que ele encontrou, então vamos lá rapidamente, se ele encontrou é porque ele estava o quê? Estava o quê? Ele estava procurando. Se ele encontrou é porque ele estava procurando. Então veja bem aqui, ó, quando eu começo a querer testemunhar de Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar alguém para testemunhar, para falar acerca de Jesus. E esse aqui é o ponto crucial, porque é que dentro da igreja muitas pessoas têm dificuldade para pregar o Evangelho, ou para falar acerca de Jesus, e eu respondo, é porque às vezes não conhecem nada acerca de Jesus, é porque na maioria das vezes não seguem Jesus, é porque na maioria das vezes não querem estar com Jesus, e por isso têm dificuldade para testemunhar. Só que a partir de hoje, tudo isso vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está nos proporcionando esse encontro aqui, porque Ele quer trabalhar na minha vida e quer trabalhar na tua vida. Quem acredita nisso, levante seu braço e diga glória a Deus. Preste atenção. O coração de André queimava. A primeira coisa que esse homem fez foi procurar. E sabe o que foi que ele foi procurar? Quem estava procurando? Ele estava procurando o irmão dele, Pedro. Pedro, o cara que era pescador, e eu fico imaginando esse Pedro da seguinte forma. O cara era pescador, pele toda ressecada, era um cara bruto, sabe? Era um cara, no nosso linguajar, casca grossa. Era um cara, irmãos,
que ele resolvia os negócios só na faca, só no teçado. Com ele era assim: pastor, peraí, o senhor não está exagerando? Não, não estou exagerando, preste atenção aqui para mim. Lá no Getsêmani, quando Judas traiu Jesus com aquele beijo, e os homens capturaram, agarraram Jesus, quem foi o único que encarou o negócio? Fale para mim quem foi. Quem foi? Pedro. O que ele fez? Cortou a orelha? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o negócio de Pedro ali não era cortar a orelha daquele cidadão. O negócio de Pedro era acertar o pescoço dele. O cara que se esquivou, a orelha ficou e o teçado pegou. Tá? Irmãos, é sério. Então Pedro, ele era esse casca grossa, pele ressecada. Era um tipo de cara que, de repente, dentro da família dele, todo mundo olhava e dizia: não tem mais jeito para esse cara. Esse cara aqui é a ovelha negra da família. Mas quando André, que estava pronto para conhecer, para seguir e para estar com Cristo, quando ele sai de lá da casa de Jesus, o coração deles em chama. E o Espírito Santo de Deus colocou logo na mente dele: sabe para quem tu vai dividir essa mensagem? Tu vai dividir agora essa mensagem para o teu irmão, para Pedro. E ele procurou, e diz o texto que ele achou. Todos aqueles que querem fazer parte do projeto André, meus amados irmãos, é necessário testemunhar. E para testemunhar, você precisa procurar alguém para divulgar a mensagem da salvação. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui em nome de Jesus: você não precisa ir muito longe não para encontrar essa pessoa. E eu vou lhe dizer, essa pessoa muitas das vezes está dentro da tua própria casa. Às vezes é a sua mãe, às vezes é o seu pai, às vezes são os teus irmãos, às vezes são teus filhos, é a tua esposa, é o teu marido que precisa ser encontrado. Nós não precisamos ir muito longe não. André começou a testemunhar acerca de Jesus dentro da própria casa dele. A primeira pessoa que ele foi procurar foi o seu próprio irmão. Meu querido irmão, eu quero que você entenda aqui nessa noite que o Espírito de Deus coloque no teu coração para você encontrar a pessoa a qual você tem que compartilhar e divulgar a mensagem de salvação. Quem sabe o Espírito Santo de Deus agora, aqui nesse momento, já não está colocando no teu coração que você precisa de fato pregar a palavra. Escute o que eu vou lhe dizer: para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, dentro da tua própria casa. Preste atenção nisso. Olha aqui para mim. Ele procurou e achou. Depois que achou, entra o segundo passo aqui. Ele achou e ele simplesmente chegou para Pedro e falou assim: mano, vem cá, eu tenho uma notícia agora para te dar. Pedro pergunta: qual é a notícia, mano? Pode falar. E ele diz assim: nós achamos o Messias. Nós encontramos aquele a quem os profetas falaram, aquele que deveria vir ao mundo para salvar toda a humanidade. Nós encontramos o Cordeiro de Deus, nós encontramos o Filho de Deus. Mano, significa que o reino de Deus, ele está presente agora no nosso meio. Nós o encontramos. Se de repente Pedro falasse para André o seguinte: tu estás de brincadeira comigo, André simplesmente responderia para ele dizendo o seguinte: olha, não é brincadeira. Além de nós termos encontrado, nós passamos o restante do dia com ele, na casa dele, e ali ele falou coisas maravilhosas para nós acerca do reino de Deus. Veja o que é que acontece aqui. É que André, ele procurando achou. Quando achou, ele pregou. Agora veja bem, ele pregou a palavra. O grande erro hoje é que a gente não prega a palavra. A gente não fala acerca de Jesus. Você prega, às vezes, para o teu esposo, muitas vezes só apontando os erros dele. Você prega para a tua esposa apontando as falhas dela. Você prega para os teus filhos, apontando para eles as ações, as atitudes que ele tem, mas não mostra para ele
o porquê que de fato Jesus veio ao mundo, porquê que ele teve que morrer, e porquê de fato ele precisa ter um encontro real e sincero ali com o Senhor Jesus. Veja o comportamento de André, o coração dele em chamas, ele procurou, achou, achando, ele pregou. Ele diz: nós achamos o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Só que ele não fica somente nisso. Então, primeiro passo, procurar. Segundo, pregar. Terceiro, olha aqui para mim rapidinho. Diz a Bíblia Sagrada que André pegou na mão de Pedro e disse: mano, se ficou alguma dúvida para ti com relação ao que eu estou te falando, vem comigo agora. Pegou na mão dele e o conduziu. Diz a Bíblia que André levou Pedro até a presença do Senhor Jesus Cristo. Conforme nós lemos aqui, quando Jesus colocou os olhos em Pedro, e Pedro colocou os olhos em Jesus, Jesus deixou claro para ele: tu és Simão, filho de João, mas segue-me, que a partir de hoje tu serás chamado homem rocha, ou homem pedra. Tu serás chamado agora de Pedro. Olha só. São três coisas aqui na questão de testemunhar. É procurar, achou, pregue sobre Cristo. Fora de você pregar, é necessário você conduzir uma pessoa até o Senhor Jesus Cristo. É assim que se faz. Esse daqui, meus amados irmãos, é o projeto André. Para todos aqueles que querem fazer parte do projeto André, vamos lá. Primeiro, precisa estar pronto para conhecer, seguir e estar com Jesus. Segundo lugar, é necessário você testemunhar. Para você testemunhar, é necessário você procurar. Procurou, achou, pregue sobre Jesus. Pregou sobre Jesus, pegue na mão dessa pessoa e a conduza até a presença do Senhor Jesus. Quando eu disse para vocês que o projeto André é a melhor forma ou a melhor maneira de você ser um discípulo que vai gerar discípulos, é por conta disso aqui agora, que eu vou lhe falar. Eu quero que você se levante, porque eu sei que você está cansado de ficar sentado aí, mas eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Se levante. Aqui comigo ainda, ó. Aqui comigo, preste atenção. Olha só. Diz a Bíblia Sagrada que após a ressurreição de Jesus, Jesus ficou mais 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição. Pegou os seus discípulos, foi para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ele estava dando as suas últimas instruções. A última foi: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Diz a Bíblia que veio uma nuvem, pegou o Senhor Jesus, e Jesus agora está subindo, voltando novamente para o céu. Os discípulos agora retornam para a cidade de Jerusalém, ficam no cenáculo, cerca de 120 pessoas dentro do cenáculo. Não é uma igreja, é uma casa grande. Diz a Bíblia Sagrada que a partir desse momento, os discípulos levaram a sério a vida de oração diante do Deus Todo-Poderoso, porque eles estavam querendo que essa promessa de Jesus se tornasse na vida deles uma realidade. Na cidade de Jerusalém está acontecendo a festa do Pentecoste. Preste atenção, Jerusalém está entupida de gente, e as 120 pessoas dentro do cenáculo. De repente, quando eles estão ali orando, o que acontece? Diz a Bíblia que eles ouviram um som como de um vento. Não tinha vento, mas eles estavam ouvindo. A Bíblia Sagrada diz que de repente eles viram chamas de fogo na porta da boca de cada um deles ali. E depois a Bíblia Sagrada fala que eles começaram a falar em línguas estranhas. Ou seja, aquilo que Jesus havia prometido está sendo uma realidade na vida daqueles irmãos. A promessa de Jesus se cumpriu, meus queridos irmãos. A igreja ali é revestida pelo poder do alto. Ela é revestida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja, quando está revestida do poder de Deus, ela não fica dentro das quatro paredes. Ela vai para o lado de fora pregar o santo evangelho poderoso de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Veja, quando eles foram revestidos, a Bíblia Sagrada fala que aquelas 120 pessoas foram para o lado de fora. Imagine a cena, 120 pessoas cheias do Espírito Santo, a cidade de Jerusalém entupida de gente. A cidade toda parou para ver 120 pessoas falando em línguas estranhas. Eles ficaram espantados, começaram então a se perguntar, mas o que é isso? O que é que está acontecendo? Teve alguém que começou a gritar dizendo o seguinte: olha, sabe o que é isso que está acontecendo na vida dessa gente? É que eles beberam muito vinho, eles estão bêbados. Agora, meu querido irmão, veja bem aqui para mim, escute. Você conhece um pouquinho a vida de Pedro. Ele é um discípulo que ele acaba se destacando dos outros. Você sabe disso. Você sabe perfeitamente que Pedro era aquele homem que, quando Jesus parou, olhou para os seus discípulos e perguntou: ei, o que o povo está falando ao meu respeito? E todos eles começaram a dizer: ah, mestre, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus olha para eles e pergunta: ok, agora eu sei o que o povo está falando ao meu respeito, mas agora eu quero saber, vocês que sempre estão comigo, o que vocês dizem que eu sou? Ninguém teve coragem de falar nada. De repente veio a unção de Deus na vida de Pedro. Pedro pede assim para os colegas: abre alas. Ele se posiciona, olha para Cristo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns instantes depois, um pouquinho mais lá na frente, no mesmo episódio, Jesus começa a falar acerca da morte dele, começa a falar sobre o seu sepultamento, começa a falar sobre a sua ressurreição. Os discípulos não gostavam desse tipo de sermão. Pedro agora, sabe o que ele faz? Nenhum teve coragem para fazer isso, mas Pedro teve. Pegou nas mãos de Jesus e disse assim: mestre, vem aqui comigo em particular. E sabe o que Pedro faz agora? Ele começa a dar-lhe uma bronca em Jesus. Ele começa a falar assim para Jesus: olha, Jesus, para de falar besteira, nada dessas coisas vão te acontecer. Olha só o que Pedro está falando para Jesus, presta atenção aqui, ó. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: ora, tu não cogita das coisas do reino dos céus, tu és para mim uma pedra de tropeço. Afasta-te de mim, Satanás. Numa hora Pedro, cheio do Espírito Santo, numa hora ele se permite ser usado pelo maligno. Lá estão os discípulos atravessando o mar da Galileia, um forte temporal. Eles estão ali a noite toda, o vento sopra, as ondas vinham com grande ímpeto contra a embarcação deles. Os caras estão desesperados. Jesus estava lá no monte vendo toda aquela cena. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, o Senhor Jesus Cristo, ele desce da montanha, anda pela praia e começa agora a andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nisso daqui. Ele caminha sobre as águas em direção à embarcação dos seus discípulos. Eles que estão cansados porque lutaram a noite toda para manter o barco ali, né, navegando, para que ele não naufragasse. E aí de repente eles veem aquele homem andando sobre as águas. Eles ficam ali assustados. Eles começam a dizer: é um fantasma. E olha o que é interessante: discípulo de Jesus acreditando em fantasma. É igual o discípulo no dia de hoje que acredita em visagem, que acredita que boto vira gente, e por aí vai. Preste atenção nessas coisas aqui, ó. De repente Jesus, ele grita de lá onde ele está, ele grita para a embarcação dizendo assim: ei, sou eu que estou aqui, não tenham medo. Todos eles ficaram caladinhos. Só que tem um que está lá atrás, que ele tem coragem. Novamente ele diz assim: abre alas. Foi para frente e gritou para Jesus: mestre, se é realmente tu que está aí, permita que eu vá contigo, mas eu quero também andar sobre as águas. Olha só. E aí Jesus fala assim: vem, Pedro. E diz a Bíblia que o cara, rapaz, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro teve essa experiência. E o papai do céu falou assim: ah, Pedro, deixa eu ver se tu é um cara mesmo de fé. Soprou mais forte. As ondas ficaram maiores. Ele deixou de olhar para Cristo, olhou para as ondas, começou a tremer e naufragou. Jesus vai até ele, pega ele. Eu fico imaginando uma cena como essa. Jesus andando sobre as águas, pegando Pedro aqui no colo dele, os dois entrando no barco. Quando ele entra no barco, ele fala assim: ah, homem de pequena fé. Esse é Pedro, meus amados irmãos. Só que agora,
lá na cidade de Jerusalém, depois que o Espírito Santo de Deus desceu, e quando lá falaram assim, ó, sabe por que eles estão agindo assim? É porque eles beberam muito vinho, eles estão bêbados, eles estão porres. Agora vai se levantar um Pedro, que não é mais esse Pedro que resolve as coisas no facão, com a faca. Vai se levantar um Pedro que ele não vai mais agora vacilar na fé e que não vai mais naufragar. Ele é um homem agora transformado, ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele passa a dizer assim, irmãos, me ouvem agora o que eu tenho a falar para vocês. Imagine a cena, 120 pessoas cheias do Espírito Santo, a cidade de Jerusalém parou, e Pedro agora passa a pregar para essas pessoas. E o que é que ele fala? Ele diz assim, olha, tudo isso que vocês estão vendo e ouvindo, não é por conta de vinho, mas é por conta da promessa de Jesus. É por conta da promessa lá do profeta. O Espírito de Deus desceu hoje sobre toda a carne. Bendito seja Deus. É um Pedro agora que prega com coragem, com autoridade, com muita intrepidez. No final do sermão, a Bíblia Sagrada diz que o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro falar, é como se tivesse assim abelhas que ficavam ferroando aquelas pessoas, porque elas estavam sendo tocadas, elas estavam sendo comovidas ali com o sermão de Pedro. E aí Pedro pergunta, e agora? Quem aqui quer aceitar a Jesus? Imagine a cena, 3.000 pessoas levantaram os seus braços dizendo, nós queremos aceitar Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Por detrás de tudo isso que eu estou falando, tinha um que estava lá chorando, irmã Jeane, chorando, porque ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Fala para mim quem era esse? Quem era esse que estava lá chorando, dizendo assim, ó, eu não acredito que aquele ali, que está pregando com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta convicção, é o meu irmão Pedro. Eu não acredito que é ele, aquele homem que resolvia tudo no facão, aquele homem bruto, aquele homem casca grossa, aquele a quem nós pensávamos que era a ovelha negra da família. Veja o que Jesus fez agora na vida dele. Mas tudo isso foi possível na vida daquele homem, porque André, meu querido irmão, depositou fé e confiança de que era possível a vida do seu irmão ser mudada. Sabe quantas vezes aparece o nome André na Bíblia? Apenas 12 vezes. Não mais do que isso. Apenas 12 vezes. E eu vou dizer para vocês que todas as vezes quando André é citado na Bíblia, ele tem esse comportamento, assim como ele pegou no braço de Pedro e o conduziu até Cristo, ele tinha essa mania. Quando a multidão estava faminta, foi André que levou o meninozinho lá e falou assim, mestre, está aqui, ó, ele tem alguns pães e alguns peixinhos, o resto é contigo. Foi ele que apresentou o menino, foi ele que levou o menino lá. Tinha uns gregos que queriam se aproximar de Jesus, mas os judeus não deixavam. André foi lá, vocês querem falar com o mestre? Venham cá comigo. Era ele que conduzia. Eu quero que você veja bastante mesmo essa cena, porque ano que vem pode ser você nessa cena. Tu está entendendo isso? Ou não? No ano que vem, quem sabe, aqui ó, no ano que vem, 2024, unionista, você resolveu entrar no projeto André, você foi pronto para conhecer mais acerca de Jesus, foi pronto para seguir Jesus, foi pronto para estar com Jesus. Você procurou e o Espírito Santo te mostrou que era o teu marido, era a tua esposa, eram os teus filhos, era um colega de faculdade, era um colega lá da escola. Deus te mostrou, você procurou e Deus te revelou quem era a pessoa. Pense agora numa pessoa. Pense agora numa pessoa que de repente lá no teu bairro, lá na rua da tua casa, uma pessoa aqui na cidade de Óbidos, que ela é mal vista pela sociedade, a qual todo mundo diz, já não tem mais jeito para essa pessoa, é um casca grossa, é a ovelha negra da família. Pense de repente numa pessoa dessa. De repente o Espírito Santo de Deus já está até te mostrando. Agora imagine você assumindo esse compromisso
de pregar para essa pessoa e de apresentar essa pessoa, conduzir essa pessoa até Jesus. Quem sabe no ano que vem não é você aqui, nessa cena. O discípulo que você gerou, que era aquela pessoa mal vista pela sociedade ou pela tua própria família, mas você apostou na vida dessa pessoa. Ano que vem, quem sabe, não é ela que estará aqui pregando a palavra de Deus com muito poder e autoridade. É pela fé, meu querido irmão. Vai imaginando isso, sabe? O teu esposo, ano que vem, pregando o evangelho aqui. A tua esposa, sabe, sendo aquela grande ajudadora aqui na obra de Deus. Os teus filhos que hoje não estão aqui, vai imaginando ano que vem, eles dirigindo toda essa reunião, dirigindo toda essa programação. Vai imaginando aquela pessoa que o Espírito de Deus vai colocar no teu coração, que você vai ter que procurar, e depois que achou, você prega, e depois que você pregou, você conduz essa pessoa até Jesus. Essa pessoa tem um encontro com Cristo, ela é completamente transformada, e ela vai estar aqui, tocando, cantando, pregando a palavra, e você vai estar na mesma cena, como André, olhando para o seu irmão, e dizendo: eu não posso acreditar, mas é meu irmão mesmo. Mas eu tenho um papel muito importante nessa mudança dele, nessa transformação, porque ele foi gerado de mim. Você está entendendo isso, querido? A melhor forma para nós gerarmos discípulos é nós entrarmos no projeto André. Por isso, sem delongas, você que ouviu e entendeu, e o Espírito de Deus colocou no teu coração, e você quer hoje participar do projeto André, fazer tudo isso que foi falado aqui nessa noite, eu vou te convidar agora para você movimentar tuas pernas e vir aqui na frente comigo, rapidinho. Qualquer pessoa que ouviu, entendeu e quer fazer parte do projeto André, ou seja, a partir de hoje, eu quero estar pronto para conhecer mais acerca de Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero testemunhar, vou procurar, vou pregar e vou conduzir alguma pessoa. E com isso, eu vou estar gerando discípulos para o reino de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer assumir esse compromisso diante do Deus Todo-Poderoso para fazer parte do projeto André? Vem aqui comigo rapidamente que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Venha. Eu quero que você vá chegando, eu quero que tu feche teus olhos, em nome de Jesus. Vai ter mais alguma coisa aqui também. Fique com teus olhos fechados. Aqui estão vindo aqueles que ouviram o Evangelho e que querem abraçar hoje o projeto André. Esse compromisso não é comigo, é um compromisso que vocês estão fazendo diante de Deus. Mas agora eu quero falar com você, irmão, que já foi gerado. Um dia você já foi também discípulo de Jesus, mas por algum motivo ou outro, você escorregou, você está distante, você está afastado agora. E eu quero que tu saiba que o Espírito de Deus te conduziu aqui nessa noite, sem brincadeira nenhuma. Ele te conduziu aqui, porque Ele quer renovar essa aliança, esse pacto novamente contigo. Para você que um dia foi esse discípulo, de repente caiu, está distante, você tem a oportunidade também de vir aqui na frente agora, para você firmar novamente essa aliança e esse compromisso com o Senhor.
Tem alguém aqui nessa noite que queira fazer isso? Se reconciliar aqui com o Senhor Jesus? Se tiver alguém nessa noite que queira fazer isso, saiba que você é muito importante no reino de Deus. Você era aquela pessoa que fazia parte do ministério de louvor. Você era aquela pessoa que fazia parte da direção da igreja. Você já foi gerado, você é um discípulo. Só está afastado, mas graças a Deus que o Espírito de Deus trouxe você aqui nessa noite. Então, se tiver alguém aqui que queira fazer esse momento de reconciliação, eu te peço para você movimentar as tuas pernas e venha aqui na frente. Se junte com todas essas pessoas que aqui estão para a glória de Deus. Vamos orar agora, irmãos. Olhos fechados. Pai, esse é o trabalho aqui, meu Deus Todo-Poderoso, nessa noite. Esse era o trabalho, Pai. O trabalho, meu Pai eterno, onde a região do Baixo Amazonas trabalhou e vem trabalhando esse tema. Discípulos geram discípulos. E foi apresentado aqui nessa noite, Pai, o projeto André, porque a gente viu na vida desse homem todos os passos que ele deu. Ele era um homem que estava sempre pronto para te conhecer mais, pronto para te seguir e pronto para estar contigo. Todas essas pessoas, Pai eterno, que estão aqui diante desse altar, elas querem abraçar esse projeto. A partir de hoje, Pai, elas querem ter essa prontidão na vida delas. Elas querem estar prontas para te conhecer mais. Elas querem estar prontas para te seguir. Elas querem estar prontas para estar mais com o Senhor. Confirma, meu Pai eterno, que essas pessoas estão fazendo aqui nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fora isso, Pai, o projeto André, ele nos mostra que nós precisamos também testemunhar. E para testemunhar, Pai, nós precisamos em primeiro lugar procurar. E quando a gente achar, a gente tem que pregar o Evangelho, pregar a palavra. E além de pregar, nós precisamos conduzir a pessoa até Jesus, até o Senhor. Foi exatamente isso, meu Pai eterno, que André fez. E essas pessoas aqui entenderam perfeitamente. O que vai mudar, meu Pai eterno, serão os personagens. A cada homem e mulher, meu Pai eterno, que está aqui diante desse altar, eles estão firmando esse compromisso. Eles estão, meu Pai eterno, fazendo esse pacto, essa aliança contigo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, coloque agora no coração dessa mulher, no coração desse homem. A maioria aqui, meu Pai eterno, são jovens. Coloque agora no coração deles a quem eles devem procurar. Revela para eles agora, Pai, se é o pai, se é a mãe, se é o esposo, se é a esposa. Revela, meu Pai. De repente seja o colega lá da faculdade, ou lá do local de trabalho, da escola. De repente é um vizinho, de repente é uma pessoa, meu Pai eterno, que dentro da cidade de Óbidos, ela é mal vista pela sociedade. Mostra agora, Pai, revela agora para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Revela, Pai, mostra a quem eles devem procurar a partir de hoje. E quando eles acharem, dê toda a coragem e intrepidez para que eles preguem, Pai. Mas pregue o Teu Santo Evangelho. E além de pregarem para essa pessoa, eles terão coragem, meu Pai eterno, para trazê-los até a Tua gloriosa presença. Ah, meu Pai eterno, eu tenho certeza que fazendo isso, eles estarão gerando novos discípulos para o Teu reino, em nome de Jesus. E pode ser, meu Pai eterno, que no ano que vem, até o final desse ano, Pai, pessoas aqui já vão ver essa cena que foi apresentada hoje aqui. Tem muitas esposas, Pai, aqui, que o marido ainda não se converteu. Quem sabe a partir de hoje,
essa mulher vai encontrar o esposo, Pai. E quem sabe até o final do ano, meu Deus, vai mostrando isso para essa pessoa, para que ela possa já ver pela fé. Quem sabe até o final do ano, é ela que vai estar aqui, chorando e dizendo: eu não acredito que é o meu esposo pregando aqui, com tanto poder e autoridade. Jovens que vão dizer: eu não acredito que é o meu pai, eu não acredito que é minha mãe, eu não acredito que é aquele meu colega lá da faculdade, eu não acredito que é aquele meu colega lá da empresa, que ninguém dava nada para ele, eu não acredito. Essa vai ser a cena, meu Pai eterno, que eles irão ver. É por isso que nós aqui, meu Pai eterno, nós unimos a nossa fé em oração diante de Ti, e lhe pedimos aqui em nome do Senhor Jesus: Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos, nos faz, meu Pai eterno, homens e mulheres, discípulos que vão gerar de fato outros discípulos, porque a partir de hoje nós já sabemos como fazer tudo isso para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Tome, meu Pai querido, a vida de toda essa juventude, use, meu Pai eterno, com grande poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus. Deus grande, Deus poderoso, nós te apresentamos todos eles assumem esse compromisso contigo aqui nessa noite. Derrame a tua graça, Pai, derrame a tua bênção sobre a vida deles, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, bem forte, mais forte, porque Ele merece toda a honra e glória. Não saia ainda do seu lugar. Vocês que estão aqui à frente, você que ficou no seu banco, eu quero que tu feche os teus olhos. Teve alguém aqui nessa noite que fez a sua reconciliação com o Senhor? Se você fez, ou você ainda quer fazer, levante o seu braço. Deixa eu ver se teve alguém aqui nessa noite que tomou essa decisão para se reconciliar. Eu peço que todos possam ficar com os olhos fechados. Nós temos uma irmã aqui com o braço levantado que está se reconciliando. Amém, igreja? Tem mais alguém aqui nessa noite que está se reconciliando? Só levante o braço para que eu possa ver, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus como seu Senhor e único Salvador? Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo esse desejo no seu coração? Se você tiver com esse desejo no teu coração de aceitar a Jesus, levante o teu braço agora, só para que eu possa ver. Tem alguém aqui nessa noite que está aceitando a Jesus? Vou chamar aqui a minha irmã. Olha aqui quem está voltando ao aprisco do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração rapidinho aqui por ela. Eu tenho certeza que ela já conversou com Deus, mas agora é a oração no sentido de carinho, porque essa igreja aqui lhe ama. Amém? Vamos orar? Pode aplaudir mais forte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai eterno, pela vida, meu Pai querido, da tua filha, que hoje faz essa reconciliação contigo, Pai. Tome, soberano Deus, a vida dela nas tuas mãos, e que teu Espírito Santo, meu Deus, esteja presente na vida dela, dando forças. Deus Todo-Poderoso, não permita que ela se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela olhe apenas para o alvo, que é o Senhor.